Amém. Lucas capítulo 6. Lucas 6. É tão bom rever amigos, né? Irmãos queridos, né? Como é bom, né? Sei que esse pessoal arruma na cabeça de ir para longe da gente, né? Não pode, tem que ficar pertinho. Mas é assim, vida de militar é assim, né? Não sabe onde vai, né? Só Deus sabe. Lucas capítulo 6, você achou? A partir do verso 27, né? Vamos ler até o 36. Eu peço que você acompanhe, por favor, na sua Bíblia, né? Diz assim a palavra de Deus: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Obrigado, Senhor, pela leitura de Tua santa palavra. Conduza, Senhor, a nossa meditação nesta noite. Fala aos nossos corações, ensina-nos. Trabalhe, Espírito Santo de Deus, em nós, porque se o Senhor não operar, será apenas mais uma pregação, mais uma mensagem, Senhor. E nós não queremos isso, nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Espírito. Não viemos aqui, Senhor, para ocupar o nosso tempo do domingo à noite. Não viemos aqui, Senhor, para termos uma experiência sentimental, emocional, mas que a nossa mente trabalhe entendendo o que a Tua palavra nos diz, e que o Senhor produza em nós frutos de arrependimento, de mudança. Nós precisamos de Ti, Senhor. Usa-me como um vaso, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, ó Deus. Tu sabes como eu cheguei até aqui hoje, Senhor, então eu careço de Ti, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe a todos nós, aqueles que ainda ouvirão esta palavra, Senhor, gravada, que sejam atingidos, tocados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. E que toda a igreja diga, você pode tomar o seu lugar, se assente. Irmãos, vamos
confessar uma coisa? E pelo menos eu confesso. Não sei se você vai estar comigo, e você não é obrigado a estar comigo, mas eu confesso uma coisa: seguir esse texto aqui é difícil a beça. E eu não consigo, não. Você está comigo nessa? Você é corajoso para levantar a mão e dizer que eu também sou, pastor? Isso aí é estreito. Vamos ser sinceros, irmãos. É verdade. Com as nossas forças, a gente não vai conseguir isso não, irmãos. Se a gente for olhar para nós, vai lá assim, poxa, vou fazer isso aqui. A gente não vai conseguir não. Só um meio da gente atingir isso, porque se Jesus ensinou e ordenou, porque você vê aqui um imperativo, uma ordem, então se Cristo fala isso, se Ele ordena, é porque é possível. Amém? Diga junto comigo, é possível. O problema é que a gente tenta resolver a questão. Aí que está a mola mestra. A gente tenta com as nossas forças, com a nossa capacidade, com o nosso entendimento, da nossa maneira, colocar isso em prática. Qual é o resultado? A gente não consegue, a gente vai se frustrar, vai dizer assim, não deu certo, eu não consigo, não dá para fazer isso. Claro, a gente está tentando, com a nossa forma humana, carnal, pecaminosa, limitada, fazer algo que só é possível através do amor de Deus. Se nós não estivermos cheios do amor de Deus, irmãos, nós nunca vamos atingir isso aqui. Nós nunca vamos poder olhar para esse texto, lê-lo e falar assim, eu vivo isso na minha vida. E se nós temos conseguido algo nesse sentido, não é mérito nosso, é porque Deus tem enchido o nosso coração primeiro e tem nos feito derramar esse amor para outros. Amém? Não é mérito nosso, porque qual foi a primeira conclusão que a gente tirou aqui no início, que eu perguntei e falei, você está comigo nessa? Nós não conseguimos. Nós somos falíveis nesse texto. Não vamos jamais atingir. É só olhar para o homem sem Deus. Se a gente chegar no nosso local de trabalho, na escola, faculdade, ou até mesmo entre a família, e dizer, gente, vamos amar os nossos inimigos, vamos fazer o bem àqueles que nos odeiam, falar, tu está de brincadeira? Espera aí. Não. Aí já é demais. As pessoas já vão nos olhar e dizer assim, não, isso aí você está vivendo num outro mundo. É ruim que eu vou deixar pintar e bordar comigo. É ruim que eu vou deixar a pessoa fazer o que quer comigo e ficar calado. Isso prova uma coisa, sem Deus, nós nunca vamos conseguir colocar isso em prática. Mas com o amor de Deus, com a presença do Espírito Santo, nós conseguiremos. Amém? Diga, eu conseguirei. Com a ajuda do Espírito Santo, no amor de Deus. Amém? Agora você concorda comigo, pode confessar que eu confesso isso com Deus, com o Espírito Santo, eu consigo resolver isso. Você também? Amém? Essa que é a grande ponto. Agora, tendo essa visão, a gente pode adentrar o texto. Porque se a gente começar a olhar o texto, falar assim, bem, vamos lá, gente. Jesus diz, eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos. Falei, para aí, não vamos nem ler o resto. Mas quando a gente olha com o olhar de Deus, com o amor de Deus,
Quando a gente olha e diz, poxa, eu tenho a ajuda do Espírito Santo nisso, então, com Deus, eu vou conseguir. Eu vou poder colocar isso em prática na minha vida e viver isso. Porque se Cristo ordenou, é porque é uma realidade possível. E ele experimentou isso como homem. Aí que está a grandeza de Deus. Deus é completamente amor. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito é amor. Então, para Deus falar isso, é fácil, não é? Concordam comigo? Amém? É fácil para Deus falar isso, só que quem está falando é Cristo, homem. Ele experimentou o ódio, o ressentimento das pessoas, a inimizade, ele experimentou toda a oposição do ser humano, e ele pôde colocar em prática o amor. Por isso ele tem a autoridade para falar: façam isso, porque eu como homem fiz isso. Na cruz, qual foi a sua palavra? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até na cruz, olhando para os seus inquisitores, olhando para aqueles que o condenaram, olhando para aqueles que o levaram a esse martírio, a classe religiosa, o poder de Roma, aqueles que estavam ali induzidos, blasfemando, rindo dele, ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Cristo tem o poder e a autoridade para dizer: é possível. Em Deus é possível. Versículo 27. Eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Então a primeira ordem que ele dá é amar os inimigos. Quem são os inimigos? Aqueles que nos são contrários, aqueles que não são amáveis. E como tem pessoas que não são amáveis, né? A gente estava falando lá da Sirleide, né? Olha o teu nome gravado aí, Sirleide, tá vendo? Vai poder mostrar lá em Brasília para todo mundo: meu pastor falou meu nome lá, ó. Amar a Sirleide e o Jorge, que são um casal simpático, né? Amável, é fácil. Ela já chega aqui com um sorriso de orelha a orelha, né? Ainda mais ficando esse tempo todo longe, né? O Jorge, onde estava já, sair do carro: pastor, deixa eu lhe dar um abraço. É fácil. Agora, às vezes, a gente amar aquele que já olha para a gente assim, ó, meio que, né? Já rangendo os dentes, aí que está o grande problema. Aqueles que não concordam em tudo com a gente. Aí você tem que ter a paciência, o amor, são os inimigos, os contrários, que você tem que olhar e ter aquela paciência, aquele amor, às vezes andar junto, às vezes é no ambiente de trabalho, aquele colega de trabalho complicado que causa problemas, às vezes é dentro da família, tem, né? Quem tem família perfeita aqui, irmãos, me diz, né? Porque até agora eu só encontro família que sempre tem pelo menos um problemático. A sua é assim? É? A minha é. Todas as famílias têm lá aquele que todo mundo quer, né? Eu conheço um irmão, não vou poder falar quem é, né? Um irmão em Cristo, que ele falou que a família teve que criar um grupo de WhatsApp sem aquele membro da família. Então a família tem dois grupos: o grupo com fulano e o grupo sem o fulano, porque ninguém mais suporta ele. Então lá no grupo com o fulano, ele fala as bobeiras deles, as besteiras dele, todo mundo. E no grupo sem ele, aí falar: aqui é o lugar de paz, então vamos tratar dos assuntos melhor, que aí não tem o fulano. A que ponto chegou a família e ele não sabe da existência do grupo paralelo?
do grupo oculto. Todo mundo olha, ninguém conta para ele, porque ele é o problemático da família. A que ponto chega uma família, né? Então todos nós temos, é no ambiente de trabalho, é na família, é na igreja. Pastor, tem problemático aqui? Tem. Já começa pelo seu pastor, que ele, né, é meio problemáticozinho, pastor, é meio dificilzinho, né, irmã Kátia? Pergunta à irmã Kátia que ela sabe, né? Então, nós temos que enfrentar esses contrários, esses não amáveis. Nós temos que olhar para eles e exercitar o amor, derramar o amor que eles não têm. Irmãos, muitas das vezes essas pessoas estão tão acostumadas a serem rejeitadas, a serem colocadas de lado, a sempre serem deixadas, que quando elas recebem um pingo de amor, elas estranham. Ué, mas ninguém me dá atenção, ninguém nunca me falou isso que você está falando, ninguém nunca agiu. Irmãos, você pode ver na igreja, quando às vezes chega uma pessoa que não é cristã e visita a igreja, aí a gente vai, seja bem-vindo, a pessoa fica meio assustada, não é? Ela fica assim olhando, né? Que vão me assaltar, né? Que está vendo? Todo mundo cerca, oi, seja bem-vindo, que bom você está, qual é o seu nome? Aí a pessoa fica assim, porque o mundo não tem amor. No mundo, sem Deus, é tudo na base do interesse. O que você tem para me dar? Aí eu te dou a minha amizade. Mas quando a pessoa chega aqui, a gente não quer saber, a gente não sabe o nome dela, não sabe onde ela mora, a gente não sabe qual é a classe social dela, quanto que ela ganha, a gente não sabe nada da vida da pessoa, mas a gente vai e derrama amor. E aquela pessoa às vezes fica, gente, eu nunca tive isso, eu nunca recebi isso na minha vida. Então Jesus está mostrando o quê? Ame os seus inimigos. Às vezes, irmãos, aqueles que são esses nossos inimigos, esses nossos contrários, estão esperando derramar do amor de Deus na vida deles. Estão esperando uma palavra tua de compreensão, de carinho, um afeto, um abraço. Eu me lembro lá em Vila da Penha, o irmão Joel, que está lá até hoje. Primeira vez que aquele jovem chegou na igreja, ele é altão, sabe? Branco, magro, seco e alto. Ele chegou, primeira vez na juventude, um sábado, né, no culto. Eu vi aquele cara sentado, falei, aquele cara está visitando, né? Quem é esse rapaz? Aí acabou o culto, eu fui lá, líder do jovem, fui lá, ele estava na calçada, aí saindo da igreja, na calçada direita tem um poste, entre o poste e o muro da igreja, ele estava ali assim, sabe, meio escondido, assim, ó, tomara que ninguém me veja, que tu não dava para confundir o poste com Joel. Tu via aqueles dois negócios magros, em pé assim, esbranquiçados, falava, quem é o poste, quem é o Joel? Ele estava ali no canto, eu procurando, cadê aquele rapaz? Estava visitando, eu procurando. Quando eu botei o pé na calçada, olhei, estava ele lá no cantinho. Eu falei, corri lá. Oi, querido, tudo bem? Você estava nos visitando hoje, né? Ele assustado. É. Qual é o seu nome? Joel. Seja bem-vindo. E ele todo... não sabia para onde olhava, todo tímido e tal, e queria sumir naquela hora. Olha, seja bem-vindo, e falei com ele, abracei ele, volte outras vezes. Ele voltou. Passaram uns anos, ele chegou um dia e deu testemunho, olha, o que me fez ficar nesta igreja, foi que naquele sábado, um culto de juventude, pastor Carlos, eu era diácono ainda, não era pastor, ele saiu no final do culto, ele foi lá na calçada me cumprimentar. E aquele cumprimento, aquele abraço, aquela recepção dele, me fez ficar nessa igreja e vir para Jesus. Joel ficou ali, Joel casou ali, Joel está no ministério até hoje, servindo o Bispo Celso lá em Vila da Penha. Amor. 28. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Irmãos, a nossa oração
palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos, amém? Você crê que a igreja, quando ora, o poder de Deus se movimenta? Então a nossa oração muda corações, muda, porque quem tem que agir é Deus. Então a nossa oração vai lá mover os céus. Senhor, abençoa aquela pessoa, sabe, aquele teu colega de trabalho que está lá te perseguindo, e aí você fala: Senhor, seria tão bom se ele fosse mandado embora, meu Deus, transfere ele desse lugar, se a empresa tem outra filial, né? Senhor, manda ele para longe, então me tira daqui, Jesus, eu vou voar no pescoço desse fulano, eu vou agarrar essa fulana pelos cabelos, né? Você já fica que aquilo vai te tirando a paz. A grande pergunta é: você tem orado por essa pessoa, abençoando a vida dela? É um desafio, irmãos. Como nós falamos no início, nada aqui é fácil com as nossas forças. Por isso que a gente tem que ir para os pés de Jesus, porque com Ele é possível, amém? Diga: é possível. Com Jesus é possível. Então ore por ele, ore por ela, abençoe essa vida. Oração de bênção, não de vingança, sabe? A gente fica orando, já dando para Deus a solução, né? A gente já fica para Deus orando: Senhor, se acontecesse isso, o Senhor, a gente quer que Deus já faça do nosso jeito. Mas que tal a gente orar e falar: Senhor, traga a tua solução a esse caso. O Senhor pode fazer do seu modo, com amor, com graça. Senhor, abençoa, Senhor. Não quero ver o mal dessa pessoa, eu não quero que ela passe por algo. Não, Senhor, está em tuas mãos. Talvez vá levar algum tempo, mas deixe Deus agir. Nós tivemos uma experiência de um vizinho nosso que morava embaixo da gente, era o complicado do prédio. Sabe aquela pessoa que, né, todo mundo fala: meu Deus, esse homem, né? E a gente começou aquela confusão com todo mundo, e a gente já não aguentava mais. Eu falei: Senhor, vou fazer uma coisa, vamos para a estratégia de Deus, que a gente já tentou conversar, já tentou dialogar, mas não adianta. Então, Senhor, toma a vida desse homem em tuas mãos, abençoa ele, Jesus. Comecei a orar: Senhor, abençoa ele, né? Cátia orava também: Senhor, abençoa ele, abençoa, Senhor, abençoa a vida dele, dá paz a ele, dá alegria a esse coração, ele não te conhece. Senhor, que ele seja muito feliz, Senhor. Meu Deus, abre as portas para ele, se ele está precisando de alguma coisa, Senhor. Meu Deus, orando, começamos a orar. Irmãos, um belo dia a gente olha e está aquela pessoa, aquele homem, indo embora com a sua mudança, mudando dali, indo embora. O homem morava ali há 250 anos. A gente nunca ia pensar, a última solução que a gente pensou: esse homem mudar daqui, ele não vai mudar daqui. Isso aí, então, Senhor, está em tuas mãos. Quando a gente viu, estava ele indo embora com as coisinhas dele, foi ele embora na santa paz do Senhor. Pronto, em paz. Deus abençoou ele. Ele fala: Senhor, que ele esteja indo para um lugar melhor, que ele esteja indo para um apartamento melhor, para uma casa melhor, que ele seja muito feliz lá. Abençoa. Não ore com vingança, mas abençoe essa vida. É um desafio que nós temos. Versos 29 a 31. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Pastor, aí já está demais. Der na minha cara, eu tenho que ficar calado. Deixa eu contar um testemunho sobre isso. Sogro do pastor Paulo Jorge, irmão José, já está na glória do Senhor, já está descansando com o Senhor. Irmão José era pistoleiro. Irmãos. Era lá da área lá de Vicente de Carvalho, andava com arma na cintura e qualquer coisa tac! Aquela época mais antiga, né? O pessoal andava, né? E irmão José com ele não tinha conversa, não. Isso antes de conhecer a Cristo, tá, irmãos? Vamos lá, né? Você já está pensando: Jesus estava dentro da igreja, pastor. Não, ele não conhecia Jesus. O irmão José resolvia tudo na base da arma.
Irmão José se converteu, entregou a vida a Jesus. A família dele foi para a igreja, irmã Roselita, está lá, né, com o pastor Paulo Jorge agora, suas filhas, Eliana, que agora, né, que está casada com o pastor Paulo Jorge, está lá Eliette, Eli, servindo a Deus. A família toda foi para Jesus. Aí está lá irmão José, ajudando o bispo Celso. Ele ficava no local antigo, era um local alugado, então era uma casa de 2 andares. Era em frente onde hoje é o Carioca Shopping, que ali era a antiga Standard Electric, né? Que faliu, estava aquele prédio acabado lá, ficou ali anos e anos aquilo fechado, a igreja era bem em frente. Então o irmão José estava ali no portãozinho, ele ficava na calçada, as pessoas que iam chegando, ele, seja bem-vindo, a paz do Senhor, e aproveitava e ia entregando um folhetinho a quem ia passando. Está ele lá um belo dia, numa quarta-feira à noite, lá na calçada da igreja, o culto rolando, e viu um homem na direção dele, ele viu aquele homem vindo na direção dele, aquele homem chegou, parou na frente dele, pá, na cara dele, sem falar uma palavra. Ele nunca viu aquele homem na vida dele. Ele ficou olhando para o homem assim, sem ação, e o homem olhando para ele com aquele olhar de ódio. Ele falou, respirou, falou: querido, se você tivesse feito isso há anos atrás, você não ia dar nem mais um passo, porque eu ia acabar com a sua vida aqui mesmo. Só que Jesus me alcançou e me transformou. Então, ao invés disso, eu vou dizer a você: Jesus te ama e eu também. Aquele homem saiu e foi embora. Ele disse: graças a Deus, agora o meu coração é cheio do amor de Deus. Como isso é possível? Jesus. É possível alguém até nos dar um tapa na cara e a gente amar, liberar o perdão? Com a nossa força? Não. Em Deus. Diga comigo: em Deus é possível amar o meu inimigo. Amém? Continuando aqui. Se alguém bater numa face, lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Até aqui. Irmãos, o que Jesus está mostrando aqui, em resumo? A retribuição inversa. Às vezes a pessoa está esperando justamente a nossa atitude, que já é a atitude comum de todos. E Jesus diz: faça o contrário do que ela está esperando, faça o contrário do que a tua carne está pedindo para fazer. A pessoa está esperando que lhe dê um tapa, que você devolva a ela um soco. A pessoa te tirou alguma coisa, ela roubou tua alegria, ela roubou o teu amor naquele dia. Irmãos, teve um dia, eu já contei isso aqui, eu indo para o trabalho de manhã, deixei Nicolas e Pedro na escola cedinho, estou indo para o centro da cidade, e aí eu estava passando pela rua, um táxi veio, e o cara saiu com um carro assim, meio estranho, jogando, eu buzinando, eu falei: meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Eu falei: será que ele está dormindo? Eu não sei. E eu, no impulso, abaixei o vidro para falar: querido, cuidado. Eu ia falar: cuidado, rapaz, presta atenção, não, o senhor está... O que está acontecendo? Quando eu abaixei o vidro e olhei para lá, irmãos, aquele homem começou a me xingar, a jogar tanta coisa, que eu senti que ele estava, me desculpa, mas senti como se estivesse vomitando ódio em cima de mim. Automaticamente eu fechei rápido o vidro. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu nem falei uma palavra. E eu fui dali até o centro da cidade orando: Senhor, abençoa aquele homem, que ele está num táxi, ele está num carro, ele deve estar frustrado, talvez saiu de casa com problemas na família, talvez a situação financeira dele. Senhor, meu Deus, tem misericórdia desse homem. E orando também para Deus limpar meu coração, que a vontade era de voar em cima dele, porque irmãos, a gente não consegue fazer isso.
Então a gente tem que correr para Deus. Eu falei, Senhor, perdoa esse homem, Senhor, libera o perdão na vida desse homem. Meu Deus, ele precisa do teu amor. Ele não deixou nem eu falar, ele não sabia nem o que eu ia falar, não ia falar nada contrário, ia dizer só para ele ter mais atenção. Ele está no volante, podia ter causado um acidente. Meu Deus, nós queríamos já ver com tanto ódio, xingando e falando coisas tão horríveis. Senhor, tem misericórdia. E eu cheguei lá no centro com o coração aliviado, limpo. Falei, ele está sendo abençoado. A gente tem que, irmãos, ter uma retribuição inversa, não na mesma moeda. É difícil, é muito difícil. E a gente tem que lutar contra isso, mas Cristo espera que a gente dê amor ao invés de ódio. Que a gente retribua de outra forma para abençoar vidas, amém? 32 a 35, que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Irmãos, o grande ponto que Jesus está trazendo aqui é que tudo isso que nós fizermos, a nossa recompensa não é nessa terra. A gente não pode fazer esperando ter a recompensa aqui, não nesse mundo, não da pessoa a quem a gente está derramando amor. Não é derramar esse amor e esperar bem o que ele vai me dar em troca, o que ele vai trazer para a minha vida, qual a recompensa que eu vou ter nisso. Não, eu vou... Alô, 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 tá, alô, 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 alô. Alô, foi, voltou, obrigado. Vamos ver se a gente consegue terminar antes de faltar a luz mesmo, né? Amém. Recompensa, não nesse mundo, irmãos, mas a recompensa que a gente vai ter é nos céus. Um dia, Deus nos recompensará com a vida eterna. Não porque a gente foi bonzinho aqui, não, porque a gente não é bom, não. Mas a recompensa de que a gente foi fiel, que a gente agradou a Deus,